Eu queria convidar os irmãos a abrir em Gálatas. Nós estaremos meditando em alguns versículos, aqui nos versículos iniciais dessa epístola, e tentar tirar um pouco de proveito, né? Sabemos que em poucos versículos pode-se aprender muitas coisas, mas eu separei alguns pontos aqui de alguns versículos para a gente estar meditando. E o hino que o irmão escolheu casa muito bem com o que a gente vai ver hoje, que é sobre o Evangelho, né? Sobre o verdadeiro Evangelho, que é somente por Cristo. E lendo aqui a epístola, nós conseguimos entender que Paulo estava tendo alguns problemas com os irmãos espalhados ali, né? Onde é atualmente a Turquia, se eu não me engano. E qual que era o problema daquela época, irmãos? Naquela época tinham muitas pessoas que já seguiam, às vezes desde criança, desde que nasceram, o judaísmo, né? E quando Cristo vem e as igrejas começam a ser formadas, acredito que fosse muito difícil aqueles irmãos, né? Como a gente consegue ver em outras cartas também, como Romanos, como Efésios, aqueles irmãos aceitarem os gentios, né, e deixarem as práticas do judaísmo, né? Então, a gente vai ver aqui, e no decorrer da carta a gente consegue ver também, que outros evangelhos, né, estavam aparecendo justamente porque aqueles irmãos, né, achavam que o evangelho de Cristo, o sacrifício de Cristo, esse evangelho somente por Cristo, precisava de algo a mais, às vezes um cumprimento da lei, continuando ali cumprindo alguns requisitos, né, do judaísmo, e a gente sabe que não é assim que funciona, e vamos ver aqui um pouco disso na nossa meditação. Então, Gálatas 1, capítulo 1, diz assim, vou estar lendo 1 e 2. Perdão. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aqui no começo, irmãos, nós sabemos que é somente uma apresentação aqui, mas como vamos ver mais para frente, né? Existiam pessoas que estavam tentando acrescentar outras coisas ao evangelho que já era pregado. E aqui nós vemos Paulo mostrando a sua autoridade, né? Mostrando que ele não era um simples homem que tirava as coisas da sua própria cabeça, mas que ele foi escolhido para aquilo, né? Foi escolhido para aquele ministério que ele seguia e foi escolhido por Jesus Cristo, né? Foi escolhido por Deus. Então ele começa aqui já se apresentando, mostrando uma certa autoridade aqui, porque o que ele vai tratar a seguir é algo de muita importância, né? Porque tem a ver com a salvação, tem a ver com o verdadeiro evangelho. Hoje para nós é muito fácil entre aspas, né? Porque depende totalmente do Espírito Santo nos dar, né, o entendimento da palavra. Mas nós temos dentro da palavra de Deus hoje, da palavra perfeita, que é a Bíblia, nós temos diversos
diversas passagens que falam claramente e bem explicadinho o que é o Evangelho, né? Como funciona. Nós temos um versículo que é bem conhecido, que é João 3,16, que resume bastante o Evangelho, né? E nós vemos que aqui em seguir, no versículo 4, né? Ele meio que dá uma resumida também nesse Evangelho, né? Ele diz assim, eu vou ler de 3 a 5, tá? Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então aqui, logo na saudação, né? O subtítulo aqui é Prefácio e Saudação. E logo nessa saudação ele já coloca o evangelho aqui, né? Que é o qual Jesus Cristo ele está se referindo aqui, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Né? O sacrifício de Cristo era necessário para que os nossos pecados fossem remidos, e somente através de Cristo a gente consegue isso. Né? Nós não conseguimos remir os nossos pecados através de ações. Nós passamos agora, mês passado, um tempo onde as pessoas acreditam pagar os seus pecados fazendo grandes caminhadas, fazendo grandes obras, né? Mas nós sabemos, e Paulo deixa claro aqui, o verdadeiro evangelho, que é através do sacrifício de Cristo. E é a única maneira de nos chegarmos ao Pai é através de Cristo e é através desse sacrifício. E logo em seguida ele fala para nos livrar do presente século mal. Nós sabemos que o mundo ele é regido por Satanás. Ontem mesmo nos Jovens a gente conversou bastante sobre o mundo hoje, né? Que vem trazendo pecados que naquela época eram coisas que eram eticamente condenados e hoje se torna eticamente normal, né? Pecados que antes eram coisas abomináveis aos homens, hoje é totalmente normal, é totalmente até nós achamos até dentro de igreja esses pecados, né? Igrejas entre aspas. Mas nós sabemos que esse mundo ele é regido por Satanás e a partir do momento que você é remido, você não é tirado do mundo, né? Você não... Seria bom se a partir da salvação a gente já fosse estar com Cristo, né? Mas não é assim que funciona. Nós ainda temos uma vida, uma jornada aqui na Terra, temos propósitos aqui, né? Que é levar o Evangelho, seguir a Cristo, render glórias a Deus. E esse verdadeiro Evangelho, Cristo morrendo por nossos pecados, ele nos livra da servidão desse mundo, da servidão do pecado, né? Então nós não... Aqui no versículo ele fala para nos livrar do presente século mal, né? E aqui é realmente nos livrar da servidão do pecado. Por mais que estejamos vivendo aqui nesse mundo, nós não somos escravos do mundo, muito menos escravos do pecado. E no versículo 5, nós podemos ver um ensinamento que, ao ler, né, pode passar despercebido, mas é algo que eu sou muito falho, falar um pouquinho mais longe, tá? E nós precisamos nos atentar, né? Ele fala assim, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de glorificar a Deus por nossa salvação, né? Uma vez que você é salvo, você recebe inúmeras que ainda estão por vir, mas nós precisamos entender
quando nós entendemos o quão isso é maravilhoso e seria inalcançável a nós se não fosse pelo próprio amor de Deus, nós agradeceríamos mais, né? Nós glorificaríamos. É difícil ficar conjugando esses verbos. Mas a gente seria mais grato a Deus, né? A gente falou sobre ingratidão no estudo dos varões recentemente e acho que melhorou um pouquinho, dá para falar mais perto agora, não? Nós falamos sobre a ingratidão e uma coisa que devemos ser gratos sempre é por nossa salvação. Nós sabemos que é algo que vem totalmente de Deus, é uma bênção, né? A graça é um favor merecido. Nós não temos como merecer a salvação. E uma vez que a gente entende isso, nós precisamos glorificar a Deus, né? Então, um ensinamento que eu tirei para mim aqui desse versículo é que eu preciso realmente glorificar mais a Deus pela minha salvação, né? A todo momento, todos os dias, nós precisamos agradecer a Deus, principalmente porque nós vivemos ainda num corpo que ainda traz pecados, né? Nós pecamos ainda. E a cada vez que pecamos, nós precisamos entender quão miseráveis nós somos e como nós não merecemos a salvação, né? E isso deve resultar em você glorificar a Deus por tamanha bênção, né? Que é poder ser chamado de filho dele, que é poder ter a consciência de que você foi liberto de uma condenação eterna e que principalmente vai poder viver a eternidade, né, na presença de Deus. Então, esse é um dos principais ensinamentos que eu tirei aqui desse começo, que é realmente glorificar a Deus pela nossa salvação. Eu vou pedir agora para algum irmão ler do versículo 6 e 7. Maravilha-me que tão depressa passei daquele que vos chamou da graça de Cristo para o Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que se inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Aqui nós já vemos, irmãos, Paulo realmente introduzindo esse assunto, né, sobre os falsos evangelhos que estariam surgindo ali. Nós podemos ver em outras passagens que não era só aquelas igrejas que sofriam com isso, né? Era meio que normal, como é até hoje em dia, né? Surgirem novos evangelhos e nós vemos que Paulo aqui, quando eu li esse maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele começa aqui, né, de uma forma bem educada, né? Esse maravilho-me aqui chega até a ser um pouco engraçado, porque com certeza ele não estava nem um pouco feliz com o que estava acontecendo, né? E nós vemos a indignação de Paulo aqui, de que aquele evangelho que ele teria apresentado àquelas pessoas já estava sendo deturpado, né, por outras pessoas que chegavam e tentavam introduzir outro evangelho, quando não tentar introduzir complementos ao evangelho, sendo que nós sabemos que o evangelho não precisa de complemento, né? O evangelho verdadeiro, ele é perfeito, a salvação verdadeira é através de Cristo e é só através disso. Não precisa de seguir a Cristo e viver uma vida totalmente correta, como uns aí pregam, como algumas igrejas pregam. Se você não se manter fiel, você vai perder a sua salvação, colocando assim o sacrifício de Cristo como algo incompleto, né, que necessita do homem para ser ali finalizado, né, no final da sua vida.
até o final da sua vida. E nós vimos a indignação realmente de Paulo ao perceber que aqueles irmãos, né, pelo menos eu não sei se fala em Atos, mas não sei como Paulo ficou sabendo desses irmãos. Bem provavelmente ele tinha outros irmãos com ele ali e, e ele sempre estava sabendo daquelas igrejas que ele passava, né? Eu não sei se tem alguma passagem que fala certinho sobre isso, acabei não achando nada, mas se tiver, os irmãos podem me falar depois, tá? Mas nós vemos que naquela época o assunto principal era as práticas judaicas, né? Que tentavam contaminar esse verdadeiro evangelho. E hoje em dia nós temos o mesmo problema, só que de maneira diferente, né? Eu separei alguns pontos aqui, onde hoje é realmente levado em conta em certas igrejas. E até quando eu estava estudando, eu lembrei, foi quarta-feira, se eu não me engano, foi na quarta ou na terça, não lembro, ou na quinta, algum dia dessa semana passada, a gente estava passeando ali pelo meu bairro e a gente percebeu uma igreja ao lado da outra. Tem uma avenida lá onde tem uma igreja e literalmente do lado tem outra igreja. E a gente passou em frente e as duas igrejas estavam em culto, né? Muito parecidas, com uma pessoa na porta, igualzinho. Era como se fosse o mesmo templo, só que em duas portas, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Falei assim, pensando comigo, né? As duas igrejas se denominam evangélicas, né? Cristãs. E então por que abrir uma igreja ao lado da outra, né? E nós sabemos que muitas dessas igrejas, elas nascem por discórdia, nascem por, às vezes, pastores que estão na mesma igreja. Eu mesmo, irmãos, conheço vários exemplos disso, de que uma igreja tinha dois pastores, um discordou em alguma coisa do outro em um certo ponto bíblico, e saiu, abriu a sua própria igreja, e foram alguns irmãos, e ali dividiu em duas igrejas, né? E assim vai. Tem um ponto diferente, abre uma igreja, e alguns vão com ele, outros ficam ali. Mas é interessante a gente pensar, e é muito importante a gente pensar sobre isso e meditar sobre tudo isso que está acontecendo hoje em dia, porque o evangelho ele está se tornando, irmãos, algo adaptado ao mundo. Então nós vemos o mundo adentrando a igreja, nós vemos pessoas fundando igrejas, sendo que a igreja já foi fundada com Cristo, né? E nós vemos realmente pessoas tratando a igreja como se fosse um lugar onde você precisa agradar aqueles que estão lá fora, né? Hoje é o que a gente mais vê, e isso vai, de certa forma, né, contaminando o verdadeiro evangelho, né? Se pode falar que nessas igrejas é pregado o verdadeiro evangelho, né? Mas eu separei alguns aqui, que são alguns que certeza que os irmãos têm mais exemplos na cabeça. Eu separei algum aqui. O primeiro é homossexualidade no meio cristão, né? Nós vemos, e isso é algo que eu vi essa semana também, uma pessoa que não é minha amiga nem nada, mas eu conheço, é uma menina que anda de skate, e ela é membro de uma igreja, e ela se veste igual um menino, né? Eu falei aqui que é uma menina, mas eu tenho certeza que se os irmãos verem, vão achar que é um menino, porque ela realmente parece um menino. E eu sempre via ela falando sobre Cristo e realmente falando sobre Cristo ali, né? Algumas coisas. E essa semana eu vi que ela foi batizada e faz parte de uma igreja aí bem famosa aqui em São José dos Campos, que eu acho que eu não preciso nem falar o nome, né? Mas ela continua com as práticas dela
E isso não é só com ela, tem muitas outras pessoas que essa é uma verdade na vida delas e continuam com a mesma prática e são membros da igreja e participam da igreja e agem como se fossem realmente pessoas salvas, né? Nós sabemos que hoje em dia isso é muito atrativo, uma vez que essa parte de homossexualidade, ela cresceu muito nos últimos anos e as igrejas estão se adaptando a isso. As igrejas pregam que o que importa é que você ame a Deus, o que importa é que você entenda o evangelho, mas na verdade o cumprimento da palavra e o cumprimento daquilo que está descrito na Bíblia, né? O cumprimento daquele modelo que Cristo nos deixou fica de lado. É somente o amor que importa, você amar a Deus. E eu coloquei amar aqui entre aspas, porque nós vemos na própria palavra que quem ama a Deus cumpre a sua palavra, né? Cumpre a sua lei. O outro ponto é exatamente isso. O importante é amar a Deus e não seguir a sua palavra. Nós vimos hoje em dia também um evangelho superficial, né, pregado aí fora, que o importante é você amar a Deus. A sua vida não importa, a maneira que você leva as coisas da sua vida aqui nesse mundo não importa, o local que você está trabalhando não importa, as pessoas com quem você anda não importa, o que importa é que você ame a Deus. E nós sabemos que isso não é verdade, né? Isso é só uma maneira de lubridiar alguns, achando que são realmente pessoas convertidas, pessoas salvas, sendo que são pessoas totalmente enganadas, né? Um outro ponto é o que Deus me revela em sonhos supera a sua própria palavra. Ao longo da história, nós vemos até em certas denominações, como o Adventismo. Adventismo, é isso mesmo? Adventismo? Adventista? Acho que é Adventismo, né? A religião é Adventismo? Enfim, irmão. Que dão valor a algo que uma outra pessoa escreveu e muitas vezes, na maioria das vezes, esse conteúdo a mais acaba tendo mais valor do que a própria palavra de Deus. Hoje em dia, nós vemos aí muitas igrejas que o valor principal ali no culto não é o estudo da palavra de Deus, né? É difícil você achar uma igreja que realmente dá importância hoje para o estudo da palavra, mas a importância ali é o testemunho de alguém que pode transformar a minha vida, o sonho que alguém teve, que algum profeta teve. Eu acompanhei um pouco mais disso, até através da Ana, né? Que veio de uma denominação dessa, uma igreja dessa, onde várias coisas eram sonhadas, né, pelo profeta lá. E isso tinha mais valor do que a própria palavra de Deus, né? Hoje em dia nós não vemos a importância na palavra de Deus, mas vemos como um livro onde você pega ali certas palavras, certos versículos chaves e acaba dando uma interpretação totalmente errada para aqueles versículos, sem entender o contexto, sem entender o que realmente está sendo falado ali, para quem está sendo falado, né? Nós estudamos aqui com os varões acerca de você entender sobre um certo texto bíblico, entender o real sentido daquilo. E nós vemos que hoje em dia isso isso um pouco que inverteu. A pessoa sonha, tem um sonho profético ali e acaba caçando algum versículo que tem a ver com aquilo que ela está querendo passar. E às vezes, muitas vezes, pega aquele versículo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Um exemplo que eu sempre uso, que foi um exemplo que eu vi de madrugada, eu até já falei aqui para os irmãos, mas foi do menino que deu os pães e os peixes para ser multiplicado ali por Cristo. E o exemplo que o pregador usava é que aqueles 12 cestos que sobraram foram para aquele menino.
O ensinamento é que o pouco que você dá, você recebe muito. Então nós vemos que falsos evangelhos estão sendo pregados e muitas das vezes está sendo usada a própria palavra, né? Isso é uma das armas de Satanás, irmãos. Nós entendemos que uma das maneiras que Satanás trabalha, com certeza, é com o falso evangelho. Nós sabemos que no final o anticristo vai enganar a muitos, justamente por isso. E na própria tentação de Cristo, o diabo ele tentou usar a palavra, né? Então, se com Cristo, né, que era o próprio autor da palavra, o diabo tentou usar, né, tentou enganá-lo ali através, ainda que eu acho que ele tentou, mas ele sabia que não daria certo, né? Mas ainda mais nós, né, que somos falhos, que muitas vezes deixamos a nossa emoção agir, né? No caso de algum testemunho, de algo muito forte que aconteceu comigo, não, porque isso aconteceu comigo e foi Deus e é impossível não ter sido Deus, sendo que na verdade não tem nada a ver, né? Então isso um, é um outro evangelho que está sendo pregado. E tudo isso, irmãos, falando assim, parece ser algo que é claro a nós e que nunca vai adentrar a nossa igreja, mas nós precisamos nos atentar porque essas coisas estão se tornando sutis, né? Então tem certos pecados que estão adentrando as igrejas de maneira muito sutil e isso vai contaminando, até que no púlpito aqui possa ser pregado algo que não é verdadeiramente a palavra de Deus, né? Então nós precisamos realmente agir com aqueles de Bereia, né? Que por mais que fosse Paulo falando que tinha uma certa autoridade, eles mesmo assim examinavam aquilo que estava sendo pregado e nós devemos agir da mesma forma para que essas coisas não adentrem a nossa igreja, né? Sua salvação depende, um último ponto que eu coloquei aqui, sua salvação depende do quão fiel você é, né? Isso é algo que vem de maneira mais sutil, nós podemos enxergar até dentro das nossas igrejas, pessoas que têm um pensamento assim, ou tinham um pensamento dessa forma, onde você precisa merecer a salvação através de uma obra, você precisa merecer a salvação através de uma conduta boa, e nós sabemos que, examinando a palavra, que as nossas obras são como trapos de imundícia a Deus e que não temos como merecer a salvação, né? Isso é algo impossível ao homem. Só que hoje é pregado isso, né? Quando não é isso, é que você precisa manter-se fiel até o fim, ou a sua salvação, você só vai ter certeza da sua salvação se você morrer ali no momento que você está em paz com Deus, né? E são coisas que vêm de maneira mais sutil. Hoje você conversa com pessoas, eu mesmo tive uma experiência de conversar com um amigo que nasceu na cristã evangélica, foi criado lá, acompanhando todas as doutrinas, tudo que era pregado lá na igreja, e numa conversa, depois de muitos anos, ele tinha 25 anos mais ou menos, depois de 25 anos, numa conversa, comendo um lanche com ele falou que acreditava que você poderia perder a salvação, que é algo que nem a igreja que ele participava e era membro pregava isso. Então nós vemos que certas pessoas têm um evangelho, né, em seu coração que não é o verdadeiro evangelho. E por mais que seja pregado ali na igreja dele, que fosse pregado, onde eu já fui a alguns cultos, né? Hoje em dia eu não sei como é que está lá, né? Mas na época era pregado ali um verdadeiro evangelho, né? Pelo menos nas vezes que eu fui. E mesmo assim, ele, sendo membro, sendo tudo, tinha um pensamento e acreditava
que a salvação dele dependia do quão fiel ele fosse a Deus, né? Algo que estava totalmente contra a doutrina que era pregado ali e que ele concordava, né? Então nós vemos que muitas das pessoas elas não dão valor a entender o verdadeiro evangelho e elas não dão valor a entender como deve ser, né, a sua conduta aqui nesse mundo, como deve ser a sua conduta aqui nessa terra, agindo não por precisar garantir uma salvação, mas tendo boas obras simplesmente em gratidão a Deus e cumprindo a palavra de Deus, né? Eles mudaram os valores das obras. Nós sabemos que as obras são resultados de uma fé, né? E não algo que você precisa se forçar a fazer para garantir a sua salvação. Então nós vemos que naquele tempo era algo que prejudicava ali aquelas igrejas, né, com a prática do judaísmo ali. Nós vemos em Efésios também a dificuldade daqueles irmãos de aceitarem os gentios, né, que estavam adentrando aquelas igrejas ali. E hoje nós temos inúmeros pontos que vêm tentando deturpar o verdadeiro evangelho, né? Eu citei alguns aqui, esses foram os que eu separei, mas certeza que se os irmãos pensarem, até conhecendo outras igrejas, nós podemos citar muitos outros, né? Muitos outros evangelhos que estão sendo pregados por aí. E detalhe, irmãos, esses pontos que eu peguei aqui são de igrejas que se denominam cristãs, né? Evangélicas. Eu não peguei nenhum ponto aqui de alguma igreja ao satanismo ou budismo ou algo do tipo, né? Os pontos que eu peguei aqui foi visando igrejas que se denominam igrejas de Cristo. Então nós precisamos, e nós temos até exemplos dentro das nossas próprias igrejas de fé e ordem, né? Certos pontos acerca do evangelho sendo refutado, né, por certos irmãos, e nós precisamos realmente estar firmes e estar sempre analisando o que está sendo pregado aqui, como eu estou pregando agora, sempre analisando em conversas, né, o que aquele irmão entende sobre o evangelho e se realmente ele conheceu o verdadeiro evangelho, né, que é esse que Paulo fala aqui no versículo 4, que é Cristo morrendo pelos nossos pecados, mesmo nós não sendo merecedores. E nós precisamos nos atentar a isso. Eu vou pedir para os irmãos abrirem, lá em Mateus 7, é um versículo que é bem conhecido, né? Uma passagem que é bem conhecida, que relata muito bem, eu acho que principalmente vindo do próprio Cristo, né? É algo que relata muito bem essa deturpação do verdadeiro evangelho, né? Versículo 21, 7:21, Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, essa é uma passagem que relata muito bem, irmãos, esses falsos evangelhos, né? Nós podemos ver ali nesses 3 versículos coisas que ao olho humano parece muito divino, né? Parece realmente inspirado por Deus, como eu disse, que são curas, expulsar demônios e profetizar em nome de Cristo. E nós vemos a tristeza que né? A resposta que Cristo dará a esses, né? Que é apartai-vos de mim. Nós precisamos ter muito cuidado, porque muito desses evangelhos e muito desses pontos que estão querendo acrescentar ao verdadeiro evangelho, muitas vezes parecem coisas que são agradáveis a Deus, parecem coisas que vêm de Deus, mas na verdade não são,
né? E uma maneira de nós analisarmos isso e qualquer outra coisa quando se trata de servir a Deus é examinando a Escritura, né? Então, que possamos a cada dia mais examinar as Escrituras para servir a Deus de maneira correta e para pregar o verdadeiro Evangelho e se manter firme nesse verdadeiro Evangelho. E nós vamos ver isso nos próximos 2 versículos, que são os 2 versículos finais. A gente vai ficar até o versículo 9 só hoje. Mas nós vemos que Paulo, ele cita aqui que mesmo que... Eu vou ler o versículo primeiro. Vou pedir para algum irmão ler, versículo 8 e 9. Aí a gente comenta. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, nos anuncie outro evangelho, além do que já nos tem anunciado, seja amado. Assim, como já dissemos, agora eu também vou dizer: se alguém nos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amado. E aqui a gente vê, irmãos, que Paulo ele tem a plena certeza de que o evangelho de Cristo é imutável até hoje. O mesmo evangelho que salvou almas nesse tempo aqui é o que salva almas até hoje. E ele não muda, não tem alteração de época, assim como Deus é imutável também. E ele fala que mesmo que ele falasse outro evangelho, ou mesmo que anjos viessem de maneira divina e sobrenatural e colocassem o outro evangelho, que aquilo que seja anátema, né? Porque não existe outro evangelho. O evangelho de Cristo é um que já vem desde do Éden, né? Onde sangue é derramado para cobrir os pecados ali de Adão e Eva, ali já fazendo uma alusão ao evangelho de Cristo. Nós vemos desde do Velho Testamento isso acontecendo, com o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício ali, o sangue derramado pelos pecados, né? E vai ser esse evangelho até que Cristo volte, irmãos. Nós temos a certeza e que Paulo também quis passar realmente esse ensinamento a esses irmãos e até hoje. Na verdade, eu falo Paulo, mas é Deus, né? Inspirando Paulo. Que o evangelho é o evangelho de Cristo, é aquele verdadeiro evangelho, o evangelho de... porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Você ouviu ali o evangelho, você crê e realmente isso te dá a honra, né? Poderia dizer assim, de ser chamado filho de Deus, essa imensa bênção que é viver uma eternidade glorificando a Deus, podendo estar na presença de Deus. E por mais que seja o pastor Valdir que esteja aqui na frente pregando um outro evangelho, ou qualquer outro irmão que já tenha experiência, ou que seja anjos que desçam aqui e falem aqui no púlpito, vai ser um falso evangelho, porque o evangelho verdadeiro, ele já foi desde muito antes do homem ser criado, né? Deus já tinha, porque Deus não está preso no tempo. Então já existia esse evangelho, já existia essa obra, né? E ele foi consumado por Cristo na cruz, onde Cristo veio e aqui nessa terra, Deus se fez carne, se fez homem, né? Passou por essa terra que nós vivemos hoje, né? Foi um marco histórico, tanto que nós vivemos no ano depois de Cristo, que realmente Cristo marcou. E o evangelho que foi pregado ali por ele, o evangelho que foi pregado por aqueles irmãos que vieram ali após as igrejas primitivas, o evangelho que Paulo está aqui exortando para que seja o único evangelho pregado, porque era o verdadeiro, é o mesmo que está sendo pregado hoje aqui na nossa igreja, e é o mesmo que vai ser pregado por aqueles que são fiéis até que Cristo volte, né? Nós sabemos que é somente esse evangelho,
ele não vai mudar, ele não vai necessitar daqui a um tempo por alguma necessidade do mundo ou de algo do tipo, de um certo complemento. Irmãos, é o mesmo evangelho, ele vai se manter fiel até o fim, da mesma maneira que nós devemos nos manter fiel a esse evangelho até que Cristo volte ou até que nós morremos, né? Cada um falando individualmente. Então, isso é o que eu quis trazer para os irmãos, essa necessidade de realmente sermos analíticos naquilo que se refere à palavra de Deus, aquilo que está sendo pregado no próprio púlpito, né? Da última vez que eu preguei, um irmão veio me corrigir numa palavra, né? E eu fiquei muito feliz por isso, porque é uma palavra que dava a entender uma eternidade passageira, que eu falei aqui, e esse irmão me alertou, e eu fiquei feliz pelo irmão estar realmente atento a isso, né? E é exatamente isso que tem que acontecer. Então, se hoje mesmo eu falei alguma bobeira aqui, o pastor já vai me corrigir, mas nós precisamos realmente ser fiéis a esse evangelho, ser fiéis ao que Deus nos deixa aqui como exemplo, e para nós conseguirmos ser fiéis, nós precisamos realmente conhecer, né? Não tem como você ser fiel a algo sendo que você não conhece isso. Então, nós precisamos analisar as Escrituras. Foi um ponto até que foi levantado ontem, que como nós não examinamos as Escrituras hoje em dia, como nós temos essa mania de deixar para estudar a Bíblia somente com o irmão guiando aqui, nós não pegamos em casa para realmente analisarmos a fundo aquilo. Eu estou falando aqui de mim, né? Mas analisar a fundo os textos bíblicos, os pontos que precisam ser estudados, né? Para manter uma igreja fiel à palavra. E esse é o nosso papel como membros dessa igreja, né? É manter o evangelho fiel sempre sendo pregado aqui no púlpito, sem nenhuma mudança de algo externo, né? Mas levando em conta somente a palavra de Deus. Bom, irmãos, foi isso que eu trouxe para hoje, foi isso que eu preparei para hoje. Espero que seja de proveito para os irmãos. Espero que possamos realmente a todos os dias ser gratos e glorificar a Deus por essa obra de ter nos salvado, porque realmente é algo que só poderia vir do próprio amor de Deus por nós, né? Não tem como merecermos isso. Então, que possamos ser também mais gratos a Deus por isso. Que possa ser de grande proveito para os irmãos. Tá certo?